Salve pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui da JHSF. É uma empresa bastante interessante. O mercado, via de regra, não dá muita bola para ela, mas eu gosto bastante dessa ação. É uma ação bastante diversificada em suas atividades, bastante setorizada no foco de cliente que ela quer atender e apresenta uma rentabilidade muito forte. Então já curta, compartilha, se inscreva no canal e já vamos falar sobre a empresa. A JHSF, como eu acabei de falar na introdução, tem uma atividade bastante diversificada em seu foco. Ela exerce atividade de shopping, ATR, que é hotelaria e restaurante, ela é dona da rede Fasano de hotéis, ela está na atividade de aviação executiva, locação para casas de clube e o segmento de incorporação e varejo. É importante destacar que ela faz uma segmentação entre renda recorrente e a renda consolidada. Para a sua receita recorrente, a empresa considera shoppings, ATR, hotelaria e restaurante, aviação executiva e locação para clubes. Agora, o consolidado ele inclui duas novas atividades, que é o segmento de incorporação e varejo. Ele faz isso porque principalmente o segmento de incorporação não é a todo momento que você tem um lançamento de um imóvel. Então ele afeta negativamente o resultado como um todo. Então a empresa ela faz essa segmentação para você ter uma noção de que, de forma recorrente, o resultado será esse. Mas com a introdução dos resultados desses dois segmentos, você vai ter alteração no resultado como um todo, o resultado consolidado. Por isso que ela faz a divulgação desses dois tipos de resultado. Vamos analisar agora cada um desses segmentos. Então vamos falar sobre a JHSF. Negócios únicos para clientes especiais. Porque a JHSF adota a estratégia de segmentação de mercado. Ela atua para clientes classe A, só para aqueles clientes que possuem uma alta renda, ou seja, para esses clientes que não possuem crise. Aconteça o que acontecer, eles vão frequentar esses lugares e eles vão desfrutar do serviço prestado pela empresa. Analisando as informações gerais, nós temos que a JHSF tem um preço de ação de R$ 4,37, bastante acessível, tá? Tem um PL de 4,8, ou seja, a ação ela está muito barata, porque o PL abaixo de 10 é considerado descontado pelo mercado. Se você tem um PL de 4,8, significa que o desconto é muito grande. E tem um P sobre VP de 0,56. Para esse indicador de preço, o referencial é 1. O que tiver abaixo de 1 é desconto. Então a empresa está com desconto de 44% em sua cota. E ela tem um dividend yield de 8,5%. E esse dividendo é distribuído de forma mensal, ou seja, todo mês vai pingar um dividendo na sua conta. É quase como um fundo imobiliário, bastante diversificado em suas atividades e com um bom dividend yield. Acredito que você já tenha se interessado pelo menos um pouco. Nos últimos 12 meses, a empresa apresentou uma rentabilidade de quase 5%. Não é muito, mas também não é pouco. O mercado brasileiro ele passa por um momento difícil. Então, o contexto geral da economia brasileira tem prejudicado um pouco a rentabilidade da empresa com relação a preço, não com relação à entrega de resultado. É preciso que você separe isso. O fato do preço da cota ter caído não significa que os resultados que a empresa tem entregue em números também estejam caindo. Muito pelo contrário, você vai ver que eles estão subindo. Mas que isso é só um contexto de mercado momentâneo. É bom que você pode aproveitar determinadas oportunidades comprando boas ações a excelentes preços. Mas vamos seguir para cada atividade que a empresa presta. Aqui a gente tem o DRE consolidado. Mais uma vez, o DRE consolidado ele inclui os segmentos de incorporação e varejo, que são excluídos do resultado recorrente, que a gente vai ver daqui a pouco. Você pode ver que no resultado consolidado no intervalo de um ano, aqui ó, terceiro T de 24 versus terceiro T de 23, houve uma queda de 4% na receita bruta. Nesse mesmo sentido, no lucro bruto houve uma queda de 14%. No EBITDA ajustado, que é a eficiência operacional da empresa, houve uma queda de também 14%. E no final, a empresa ela se consagra, porque ela apresenta um crescimento de 21% no seu lucro líquido. Apresentou queda na receita bruta, queda no lucro bruto, queda no EBITDA, mas no resultado líquido ela apresenta uma alta de 21%. Olha só que interessante. Se a gente for analisar o resultado recorrente da empresa, a coisa muda de figura.
Porque o que você tem? Um aumento de 18% no ano na receita bruta, um aumento de 20% no ano no lucro bruto, um aumento de quase 20% no EBITDA ajustado e um aumento de incríveis 60% no lucro líquido. Quando você vai projetar os resultados da empresa, é mais interessante que você analise os resultados recorrentes, porque o resultado consolidado ele tem muitos efeitos não recorrentes que poluem o resultado da empresa. E aqui você tem a participação de cada setor na receita recorrente da empresa. O segmento de HA, que é hotelaria e gastronomia, ele possui 39% na receita bruta, na maior receita da empresa, seguido de shoppings. Só que olha que interessante, o segmento de hotelaria e gastronomia, que é responsável pela maior receita bruta da empresa, não é a responsável pela maior geração de caixa dela. Ele está em quarto, está em penúltimo, porque a maior geração de caixa da empresa vem do segmento de shoppings, seguido da aviação executiva, depois o segmento de locação residencial e clubes. Então você vê que não necessariamente aquilo que gera a maior receita gerará um melhor resultado lá no final da DRE. Vamos falar agora no segmento de shoppings. Esse segmento apresentou uma receita bruta de 52 milhões, um crescimento de 24% no comparativo anual. A geração de caixa, o EBITDA ajustado, teve um crescimento de 17% nesse mesmo período do ano. E aqui, nesse segmento do meio e na esquerda, você tem os operacionais do setor de shopping. Venda na mesma loja, vendas na mesma área, que são os indicadores de venda operacionalmente, e você tem os indicadores de aluguel, aluguéis na mesma loja e aluguéis na mesma área. E todos apresentaram crescimento de 15%, também em vendas na mesma loja e vendas na mesma área, e um crescimento de 11% nos indicativos de aluguéis. Então você tem um crescimento muito bom nesses indicadores. Se formos analisar o segmento de vendas, teve um crescimento de 25%. Então você teve um resultado bastante positivo. E aqui, meio escondido, você consegue ver os investimentos que vão acontecer nos shoppings da empresa. Vai ter a abertura da loja Creed, da Van Cleef, não sei se assim se fala, e a abertura de nova loja da Dior. As empresas de alta renda estão buscando os shoppings da JHSF, o que é bastante positivo. E no setor de shoppings também há uma curiosidade, que a JHSF é a maior administradora de shoppings do fundo XPML. Quando você vai analisar o fundo imobiliário de shopping XPML e os administradores do fundo do shopping, os administradores dos shoppings do fundo, você vê que a JHSF, se não é a principal, é a segunda. É uma empresa bastante eficiente operacionalmente. Agora é o setor de hotelaria e gastronomia, o principal gerador de renda, de receita da empresa, sendo que um principal gerador de caixa é o setor de shopping. A empresa ela tem muitos hotéis, cerca de 10 hotéis em operação e cerca de 36 restaurantes, divididos tanto no Brasil, na América do Norte e na Europa. Você tem uma diversificação muito forte e você vê que os hotéis que a empresa gerencia são ótimos hotéis, que é a rede Fasano. Um resultado muito positivo, porque os imóveis que a empresa possui são imóveis de alta renda. Esse tipo de segmento, esse tipo de pessoas, elas vão consumir, principalmente porque elas possuem muito poder aquisitivo e a empresa ela consegue cobrar mais com uma melhor margem. E você tem a notícia que a JHSF firma entendimento com a D8avos para desenvolver um hotel e residência em Portugal. A empresa investindo em novas diversificações fora daquelas que ela já possui. Quando você analisa os resultados do segmento, o resultado bruto teve uma leve queda de 12%, enquanto que o EBITDA ajustado caiu 13%. Mas operacionalmente o resultado não foi ruim, porque você teve um crescimento no cover médio de 11%, só que o número de covers é parcialmente compensado pela redução de 4% no número de covers. Você tem menos cover atuando na empresa, mas eles estão sendo mais rentáveis.
Na hospitalidade, você tem um crescimento de 22% no indicador RevPAR e um crescimento de 18% na diária média. Esse indicador RevPAR, ele significa receita por quarto, o quanto que cada quarto consegue rentabilizar, e você tem um aumento de 22%. O que eu quero que vocês entendam não é porque a empresa apresentou uma queda de 12% no resultado na sua eficiência operacional que os indicadores que a empresa tem apresentado são ruins. Muito pelo contrário. A grande vantagem da empresa JHSF é a sua diversificação de atividades. Enquanto que os shoppings foram muito bem, a hospitalidade e gastronomia não foi tão bem assim, embora operacionalmente tenha sido. O conceito de diversificação é exatamente esse. Um segmento consegue compensar o mau desempenho momentâneo de um outro segmento. E aqui são os novos investimentos que a JHSF tem feito, Fazano Cascais e a próxima abertura, que é o Boa Vista Surf Lounge Hotel. A empresa ela constantemente está desenvolvendo novos projetos, novos segmentos de mercado, todos voltados para o segmento de alta renda. Vamos falar agora do segmento de aviação executiva. Sim, a empresa ela tem hangares próprios destinados a aviões executivos. Olhando o resultado desse segmento, nós temos um crescimento de 78% de um ano para o outro, muito forte, né? E um EBITDA ajustado, um crescimento de 100%, simplesmente dobrou o resultado da empresa. Com relação ao operacional desse segmento, o que você pode ver é que no terceiro trimestre de 2024, a quantidade de litros abastecidos no mercado internacional, para o mercado internacional, foi mais relevante, invertendo o que você tinha no ano passado, quando o mercado doméstico era responsável pela maior quantidade de litros abastecidos. Quando você vai para a quantidade de movimentos, a quantidade de viagens, o mercado doméstico ele ainda é mais relevante, que você tem no total um crescimento de 31% no movimento dos hangares da empresa, o que extrapolou a quantidade operacional que a empresa possui, que atingiu a demanda muito superior à capacidade atual, e você pode ver que a empresa está investindo na construção de 4 novos hangares para ampliar a sua capacidade de operacional atual, que já foi excedida. Aqui você tem as notícias: JHSF vai ampliar hangares no aeroporto no interior de São Paulo de 12 para 16. Na JHSF, os investimentos em renda recorrente estão prontos para levantar voo. A empresa acelera os investimentos em seu negócio de renda recorrente e tem um horizonte robusto de entrega de projetos e expansão para os próximos trimestres. Então você vê que a empresa está investindo bastante nos segmentos que são mais rentáveis, principalmente a aviação executiva e também, que nós já vimos, hotelaria e gastronomia. Vamos falar agora do outro segmento, que é locação residencial para clubes. Olhando o resultado, você vê que houve um crescimento bastante relevante, 38% de crescimento no intervalo de um ano. O EBITDA cresceu 44% nesse mesmo intervalo. Então você tem um resultado crescente e uma geração de caixa também crescente nesse segmento. Você tem aqui o operacional que a empresa divulgou, portfólio já atingindo 64 unidades, um NOI estabilizado de 50 milhões. No terceiro trimestre de 2024, houve mais do que o dobro de unidades locadas em relação ao mesmo período do ano passado. Você tem os investimentos, a abertura do Fazano Club, por exemplo. A empresa, mesmo nesse segmento de surf club, que é relativamente novo, ela já está investindo e gerando um bom resultado nas suas atividades. Vamos falar agora do último segmento da empresa, que é o segmento de incorporação. Lembrando que ele não faz parte do resultado recorrente da empresa. O resultado da incorporação você vai entender agora por que ele não faz parte. Ele teve uma queda de 46% no resultado bruto. Se formos olhar o EBITDA ajustado, que é a geração de caixa, você teve uma queda de 43%. Esse não é um resultado recorrente para estar no resultado da empresa. E olha que você tem um crescimento de 44% no mix de produtos vendidos. Só que o que acontece? Você tem um mix de produto de empreendimentos e um mix de produto de terrenos. O mix de produto de empreendimento é mais vantajoso para a empresa, só que agora ela está no investimento de terrenos. Esse investimento que ela está fazendo agora vai gerar resultado futuro, mas afeta muito o resultado atual da empresa. Você vê que receita bruta e a apropriar. Você tem a apropriar um crescimento bastante relevante, passou de 660 milhões para 957. Agora, o que já aconteceu, houve uma queda de 176 milhões para 121. Então você tem um contexto momentâneo de mudança de mix de produto da empresa que está impactando no resultado desse segmento.
Mas isso promove uma capacidade de investimento para a empresa muito relevante, porque ela vai ter disponível áreas para lançar futuros empreendimentos. Esse segmento de incorporação tem que ser analisado com muito cuidado e ele de fato não pode constar no resultado recorrente da empresa, porque ele não gera resultados recorrentes. Ok? Eu só coloquei esse slide aqui para mostrar para vocês no que a empresa está investindo. A empresa ela já te dá esses números. Foram 176 milhões de investimentos no terceiro trimestre de 2024 em projetos com retorno. No segmento de shoppings, você tem a Casa Fazano, Boa Vista Village, Shopping Faria Lima. Hotelaria e gastronomia, Boa Vista Surf Lounge, Fazano Sardenha e Fazano Cascais. Na parte de locação para clube, residência e clubes, você tem o Fazano Clube, SPSC e novas unidades de locação. No segmento de aviação executiva, você tem novos terminais domésticos e internacionais e a expansão de 4 novos hangares. Então você tem um investimento pesado na empresa em todos os segmentos que ela atua, principalmente nos segmentos de renda recorrente. Para resumir aqui com vocês, o que vocês precisam entender da JHSF? É uma empresa que apresenta diversas atividades, todas voltadas para o público de alta renda. Essas atividades se segmentam em rendas recorrentes e consolidado. As rendas recorrentes são shoppings, aviação executiva, hotelaria, gastronomia e residência para clubes de locação. O consolidado inclui o varejo e o segmento de incorporação. Um outro ponto, cada setor possui as suas especificidades. Você precisa analisar o setor de shoppings em separado, o setor de aviação executiva, o setor de hotelaria e gastronomia e o setor de residência para clubes. Além disso, o varejo e a incorporação também possuem as suas especificidades e os seus segmentos de análise. Ok? É uma empresa complexa, mas que tem um preço de cota bastante acessível, distribui bastante dividendo e está bastante descontada, tanto com os indicadores de preço PL e o P sobre VP. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, que essa análise ajude vocês a escolher melhor as ações que vocês vão compor na sua carteira e deixa aqui nos comentários se você tem ou não essa empresa. Um grande abraço e valeu!